Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Vamos falar sobre um pouco o livro de Atos, né? Um livro qual a gente vê ao iniciamento da igreja, né? Onde a igreja dá seus primeiros passos em meio de muitas lutas, perseguição. E a gente vê também que o livro de Atos é escatológico, porque estava apontando para a igreja de hoje, que somos nós, né? Que está dando continuidade a esse trabalho, o qual foi a descida do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, né? Onde cumpre a profecia de Joel, e derrama o Espírito Santo todo aquele que crê. E nós cremos na palavra de Deus, e o Espírito Santo está sobre nós. E nós estamos dando continuidade o que foi feito naquele dia. E para a gente entender um pouco o livro de Atos, para a gente estar empregando na nossa vida, ensinando as pessoas, a gente começa, vou dar uma repassada aqui para a gente entender. Ó, Lucas, após de iniciar a narrativa do livro de Atos, com um breve resumo dos últimos dias de Jesus na terra, com seus discípulos. A seção escolha de Matias para substituir Judas Iscariote, o apostolado. Lucas passa rapidamente para o assunto principal e a expansão do evangelho e o crescimento da igreja cristã. Então ele começa falando na escolha de Matias, né? Mas ele passa rapidinho esse assunto, porque o assunto principal era o quê? O crescimento da igreja cristã. Então o assunto principal aqui era o crescimento da igreja cristã. O Pentecoste, festa em que o Espírito Santo se fez presente e revestiu com poder cada cristão reunido em Jerusalém. Nós podemos observar isso em Atos 2, do versículo 1 ao 13. E o poderoso sermão de Pedro, capítulo 2, do 14 ao 42, marcaram o início da igreja em Jerusalém. Então foi marcado o início da igreja em Jerusalém, que cresceu diariamente por meio do corajoso testemunho de Pedro, João e o amor dos crentes. Está em Atos 2, 43 e Atos 4, 37. Então a igreja cresceu por causa desse amor, né? Esse amor de João, Pedro,